Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Esse é mais um podcast falando de Bíblia. Na imagem e som hoje, Daniel Martins, aqui direto da produtora Estúdio D, e o meu convidado, a parte 2 do lançamento do seu livro. Ouve o Calvário? Então, ouve o Calvário. Para que vá tudo bem Pastor com a sua mente, com o seu coração, é melhor ouvir o Calvário. Pastor Cláudio, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, meu amigo. Como é que tá? Uma honra estar aqui. Vamos lá. Vamos Alegria cima. De te receber. Eu estava devendo isso ao pastor Cláudio e hoje me permitiu o Senhor estar com ele aqui e hoje de forma assim, com um quê a mais, com um gostinho a mais, que é o livro que o Senhor deu a graça para ele de poder publicá-lo e aqui compartilhar com você. Você que nos acompanha no canal, você que está sempre aqui interagindo com a gente, você que deixa o seu comentário, deixe o seu comentário aí de onde você está nos assistindo, deixe o seu like, deixe o seu dislike. Não está inscrito ainda não? Se inscreve, é de graça. E agora também você tem a opção de mandar o coração. E quem deixa o coração também deixa uma doação. E a gente pode dar continuidade aqui à proposta do canal Falando de Bíblia, aqui direto da produtora Estúdio D. Eu falo do Rio de Janeiro, da cidade de São Gonçalo, São Gonçalo, e eu recebo aqui o meu amigo, que é da Assembleia de Deus de Pilares, no Rio de Janeiro, liderado pelo pastor Edielso, casado com a irmã Cláudia, a quem eu mando um grande abraço. Ele que é pastor, professor, é empreendedor, servo do Senhor. Amigo também, é um amigo. Eu devo mais nessa amizade a ele do que qualquer outra pessoa, porque eu já fui muito vacilão e ele, com graça e misericórdia e perdão, ele que está falando, sempre me deixou próximo dele. Texto bíblico para nossa meditação vai continuar sendo do primeiro. João, capítulo de número 8, verso de número 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Posso sugerir verso outro? 36, pode? Posso sugerir? 1 João. 1 João. Vamos lá. 7. 1 de João. 7. 7. Vamos lá? E a piedade... Não, isso aqui é de Pedro, rapaz. Ó. A Bíblia dele é diferente. Falando 1 de João, capítulo 1, verso de número 7. Foi por causa da folha aqui, a Bíblia nova, tá? E por falar nisso, grande abraço a Carol. Carol, eu não te conheço, mas será uma honra receber também. É como se fosse a caneca do saudoso Ju. Entendeu? Por favor, eu aceito a oferta. Aqui, gente. Pode colocar só um CS, tá ótimo. Não precisa Carol personalizados. FB, não. Ou me dá o FB, negócio também muito bonito. 1 de João, capítulo de número 1, verso de número 7. Porém, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Glórias a Deus. Acho que essa é uma máxima que não deveria nunca ser retirada, né, do nosso meio, do nosso convívio, para salutar para os púlpitos, como perguntou, como vão os nossos púlpitos? No nosso primeiro bate-papo, a gente falou sobre a máfia do neo-exorcismo, falamos sobre aborto, falamos sobre pedir perdão novamente, perdoar a Deus, e agora nós já vamos entrar de sola. Manda. Paramento judaico. Chego na igreja, tem marquinha, tem um candelabro grandão, chofar, tem a bandeira de Israel, o chofar. Como é que a gente discerne isso? Primeira coisa, foi nos dar autorização para colocar isso dentro do templo? Ou fazer réplica disso? Não foi. Entendeu? Moshe, que lindo, né? Que ele não é do cristianismo. Nós temos toda a referência bíblica do antigo, como você gosta de falar, veterotestamentária, entendeu? Porém, nós somos cristãos. Sim. Entendeu? A pegada aqui, como tá, para não ficar tão cringe, né? A pegada aqui é outra, querido. Vamos parar de trazer elementos judaicos. Não que eu não tenha honra aos judeus, não que eu não reconheça que nós somos judaico-cristãos, não é isso. Só que eles têm esses preceitos, nós não. E em nome disso trazem rudimentos para cá, trazem coisas judaizantes mesmo, que não sabem nem o que estão fazendo.
Entendeu? Se enrola no talite, começa a fazer dancinha e bota aquilo, outro. E o Cheng Cheng? Ah, Lembra dessa, Daniel? Vocês já viram isso, não já? Já. Aí começa a trazer réplica da arquinha para colocar em cima da sua estante, meu irmão. Não faça Virou nada. moda. Não faça isso. A Bíblia condena isso. Não faça isso. Cara, eu acho que você estava no culto, que eu e o Paulo Judeu tava, que a gente torceu o bico e os irmãos ficaram irados com a gente. Poxa. Rapaz, colocaram lá os irmãos vestidos de branco, fizeram uma réplica da arca e a arca estava entrando no templo. Ah, eu vou falar então. Vamos começar de sola? Vamos lá, vamos. Estava eu numa rádio, uma menina ligou, tá? Programa que você não me foi, me deveu e não foi lá, mas tudo bem. Já tá perdoado. Vamos lá. A menina ligou e disse que no momento em que a arca entrou, ela foi arrebatada e não lembra de mais nada. Eu falei, opa, primeiro, não sou tão cético, creio em arrebatamentos, por favor, não sou. Sou pentecostal, não pareço não, mas sou, gente. Sou da ADEP, tenho honra de dizer que sirvo a Deus ali. Vamos lá. Outra coisa. Ela diz que entrou a réplica da arca e foi tomada por o Espírito e caiu e não lembra de nada. Como assim? Como assim? Queridão, queridona, meu amado, minha irmã, minha querida, me diga uma coisa. Deus tira a consciência de alguém? Existe alguma manifestação espiritual que tire a sua consciência sendo ela da parte de Deus? Foi, então você precisa rever o que aconteceu, o que ocorreu quando entrou essa arca. Primeiro que não era para estar entrando, não era para estar feito réplica nenhuma disso. Já uma outra questão é Bíblia. Falta saúde bíblica, vou usar esse termo, saúde bíblica para algumas igrejas. E se entrou e aconteceu, nada tem a ver com Deus isso. Você se emocionou, pode ter entrado em êxtase ou coisa parecida e caiu. Isso na melhor das hipóteses. Agora, se perdeu consciência, procure teu pastor e fale isso para ele. Porque o que acontece? As pessoas acham até muito bonito algumas coisas, mas eu acredito que existem particularidades para os judeus. Sim, é disso que nós estamos falando aqui. Quando eu, poxa, tu vai usar o talit, tu vai usar o kippah, tu vai usar o tefelim, não é isso? Uhum. E para que se nem as orações você sabe? Entendeu? Você que você fez hebraico, quando você fala shalom, você sabe muito bem o que quer dizer a palavra shalom na sua plenitude. Entendeu? Que não é só paz, é plenitude de tudo, nada te falta. Mas será que todos têm essa consciência? É como falar Adonai Shalom. Como assim? O Shalom Adonai. Como assim? Igual o irmão. Eu e o judeu chegamos numa igreja. Aí o irmão falou assim, Daniel, eu vou cantar uma música em hebraico para vocês. Gente, Rafa Naguila? Aí o irmão começou. Shalom Adonai Shalom. Shalom Adonai Shalom. Eu falei, não, mas irmão, cadê a música? É só essas duas palavras. Irmão, foi essa aí que eu aprendi. Aí eu falei, rapaz. E aí, meu pastor, qual é o perigo que a gente corre quando você encontra com uma situação dessa? A gente agrada a Deus, desagrada a Deus, a gente quer honrar uma cultura ou a gente esquece que a cultura do céu também já está exposta para nós? Vou entrar só num ponto aí, para a gente não abrir muito leca, porque o tempo não seria possível. Só um ponto que há uma diferença brutal entre nossa cultura e a cultura judaica, tá bom? Uhum. Casamento. Olha o perigo disso aí. Vamos lá. Quando eu olho para o casamento judaico, a família é preparada para que aquilo aconteça e ocorra. Para nós, no mundo ocidental, olha o choque. E se eu for falar de divórcio, vai ficar melhor? É complicado. Entendeu? Então eu vou falar, está cometendo heresia? Não, é que você não quer ter o tempo de parar para estudar. Então, por que anula o Calvário quando eu sigo o judaísmo? Porque eu não vou seguir aquelas leis. Eu não vou seguir aqueles preceitos. Eu não vou querer me abster de tanta coisa que eles, por sua infinita graça recebida da parte de Deus, conseguem, ou outros até não, pensam que conseguem. E eu não estou aqui para entrar em choque com nenhum judeu ou prosélito. Não, não é isso. Só que quando eu trago isso para a igreja de Cristo Jesus, eu estou fazendo nulo o sacrifício da cruz. Eu passo a não ter Cristo como meu principal motivador da fé. E aí entra um problema, porque a galera promete coisas que não conseguem sustentar. Sim, não dá, entendeu? Olha, eu, pela minha fé, não é que eu duvide, eu não consigo conceber a ideia de tanta abstinência, de tanta lei. Então eu fico com Cristo. Ponto. Porque Cristo ele nos dá a sua graça. É uma graça que também nos deixa um estreitamento. Já te interrompendo, coisa interessante. O fim da lei é Cristo. É o fim ou é a finalidade? Finalidade. Se a finalidade da lei é Cristo, em Cristo, com aqueles dois mandamentos, dois mandamentos judô,
eu estou coberto, é por ali que eu vou. Porque se eu procurar outra coisa, eu vou arrumar problemas. E aí entra o problema, porque quando você olha para Cristo e você não consegue vê-lo como um todo, E suficiente para que haja perdão para minhas mazelas, eu começo a arrumar mais e mais e mais, e eu volto lá, eu anulo o Calvário. É isso que é o meu problema. É isso que eu quero que as pessoas entendam. É muito bonito. Acho legal. Eu acho, poxa, maravilhoso a bandeira de Israel. Acho uma coisa fantástica. Eu amo a cultura judaica. E eu gosto de ler os princípios, porque muita coisa você entende, principalmente Mateus. Entendeu? Muitos contextos você entende a partir. Poxa, eu gosto da filosofia do Talmud, nós lemos disso. Isso nos dá um parâmetro muito... Pô, peraí, não é por aí, não. Isso aí não quer dizer isso, quer dizer, entendeu? Mas daí eu segui. O que eu não vou conseguir, meu irmão. Fico com Cristo. então você está ouvindo aí, né? Presta atenção no que você anda fazendo. Porque uma coisa é a quem Deus deu um determinado tipo de vestimenta, até o corte do cabelo. Fazer o pezinho do cabelo dos caras tem que ser quadrado, não pode ferir o canto da barba. Ai, meu Deus. Né? Não E usa a cavanhaque não, hein? Papai. E aí o outro lá, já na outra igreja, já falou assim, não, Ezequiel, capítulo tal, diz que não pode ter nem bigode nem barba. Eu falei, ué, mas Deus não mandou lá para os caras ser diferenciado? Vamos lá, então. Os caras não conseguem entender o princípio bíblico. Eu estava em uma vigília, olha por que me assusta. E nós não seguimos, mas gostamos de estudar. Não sabemos tudo, mas gostamos um pouquinho, até para ter noção. Aqui havia um profeta aí que ele entra e toca até o chofar. Eu falei, pô, na igreja tocar o chofar? Tá bom. Quando ele acabou de tocar, o cara veio, né, todo... E aí, tudo bem, querido? Eu falei, tudo. Qual foi o toque que o irmão deu? Teruá, Chevarim, Tequivá, como é que foi? Oi, o que chama mesmo que conclama? Eu falei, tá, qual é? Aquele tarã, tá, falei, peraí, vai alvorada? Entendeu como é que as coisas chegam? Absurdo. Aí um militar vai entender o que você falou. Agora, quando os caras vão lá tocar... O cara era ovacionado pelo que ele trazia e emocionava. O som do chofar, realmente. Se tiver fôlego, ele emociona, gente. Mas e aí? Qual é o princípio? Qual é o propósito daquilo? Entendeu? Niterói tem um, chamado Eduardo Machado. Ele dá nome, né? aula. Não, Eduardo é pastor, é crente, ele tem uma igreja nos costumes judaicos, porque todo ano ele vai a Israel como bom hebreu que é, filho é circuncidado, ele foi circuncidado ao 8º dia, ele segue a tradição, ele é messiânico, e ele dá aula de toque de shofar, ele ensina como são os toques, né, o instrumento. Isso. E aí, cara, assim, é fantástico, porque é alguém que faz parte daquela cultura e está ensinando. Não é o cara que viu o pastor Cláudio lá fazendo um negócio e chega aqui, vou fazer aqui, Daniel, no estúdio dele. Pega aí. Aí na hora que vai tocar o chofar... Não dá não, gente. O Espírito Santo vai até embora. Porque o nosso Deus não é um Deus bagunceiro. Verdade, tem Nosso ordem. Deus não é Deus bagunceiro, é um Deus de ordem. E aí, nesses paramentos judaicos, pastor Cláudio, eu preciso falar uma coisa. Pois não. Por que as pessoas adoram colocar na conta de Flávio Josefo, do historiador, sem estudar a história daquele tal historiador ou daquele tal camarada que ele está falando? Olha, isso aí é uma grande janela para o anacronismo, né? Não sabe nem o tempo que o cara viveu e coloca na conta dele coisas que não são do tempo dele. Vamos lá, então. Pelo mesmo motivo, eu estava procurando até aqui agora. Vamos lá. Quantas vezes o senhor já ouviu a frase vou conjecturar? Fala para mim. Para agora, né? Falei já. Vamos lá, olha só. Ato ou efeito de inferir, deduzir algo provável com base em presunções, evidências incompletas, pressentimentos, conjectura, hipótese, presunção e suposição. A palavra cabe isso? Não. Pelo texto não cabe isso. Vou que conjecturar, então tu não está pregando. Entendeu? É a mesma coisa. Apanhei. Agora estreitou para mim. Mas não é, gente. A Assembleana adora fazer isso. Vamos conjecturar. Vamos Já tirou do texto. O texto já não é mais relevante para nós. Agora eu vou falar uma coisa que supostamente eu quero trazer para cá. Meu irmão, se você não tem texto nem contexto, não sobe e não prega. Pronto. É isso. Que senão a gente vai estar inventando. Uma pergunta fora da pauta. Por que tantos métodos, tantas invencionices, se a Bíblia já foi nos dada? E aí nós vamos entrar no mesmo problema que o coach nos traz. Solução rápida para problemas crônicos. Veja bem, se eu tenho
Glossofobia, medo de falar em público. Quanto mais complicado for para o ouvinte, mais eu prendo a atenção. E isso parece que enche meu ego. Entendeu? Quer ver uma coisa? E olha, Jesus. Quando eu não tenho atenção, eu faço assim, ó. Eu peguei a sua atenção. Ou E então, agora, a besteira que eu falo... eu vou repetir porque você não entendeu. Eu falo, vou repetir só porque eu não sei falar direito quando eu falo isso. Só porque eu quero a sua atenção. Isso é normal. Agora, quando eu coloco aqui... Não, você não entendeu. Bato na perna. Peraí, meu irmão. Só técnicas de oratória, são só... É uma hipnose coletiva. Entendeu? Então, quando eu faço, por exemplo, a conjectura... E vai entrar em ato profético, não vai? Peraí. Quando eu faço uma conjectura, quando eu faço uma suposição, eu não estou sendo efetivo na minha exposição bíblica. Ponto. Tem outro nome para isso? Eu não conheço. Então, quando a gente pega a mensagem da cruz, resume ela no meu achismo, para mim ela perdeu o valor. E quando eu vou embasado por... é muito comum, não é só Flávio José. Segundo os historiadores, estudiosos, teólogos, quem foi o historiador? Quem foi o estudioso? Quem foi o teólogo? O tempo que ele viveu? Qual o conhecimento que ele tinha disso? Quando eu citar o autor e a frase, ainda que às vezes a gente cita porque parece... Por exemplo, você não citou hoje o Jonathan Edwards, sobre a teologia do âmago, né? Uhum. Que todo o teu ser, tudo aquilo move, entendeu? Ele dá a ideia dele. Quando ele vai lá e prega, o próprio pessoal dá tanta frase em ênfase para Spurgeon era um cara quase que iracundo, vamos ler, entendeu? E ele só tinha a humildade de reconhecer que foi graça, porque do local onde ele foi expulso, ele volta aclamado. Tá entendendo? Aí as pessoas pegam aquilo e falam, não, porque segundo Spurgeon, aí cita Clarice Lispector. Pô, peraí, meu irmão, vamos devagar. Ou então Paulo Freire. Pior ainda. Pior ainda. Então, gente, a Bíblia pela Bíblia. Vai na humildade, busca... Tem um amigo nosso que ele me perguntou, pô, como é que eu faço? O que eu falo? Eu falei, irmão, se o teu pé está molhado e você não está seguro, está escorregando em lamas, ou tu mergulha para nadar, ou você não vai para o fundo. É melhor que você não entre num assunto que você não domina, porque vai te enrolar. Quanto tempo um pregador deve gastar com a Bíblia e a oração? Se possível, todo o tempo da sua vida. Se possível for. Porque se é ela que pauta a sua vida, você quer direcionar outras vidas, que isso seja a sua máxima, que seja seu alimento, que seja seu respirar, porque foi dito para Josué, não te aparte deste livro. Vou falar sobre um alimento requentado. Eu ouço o pastor Cláudio pregando, ou dando uma aula lá no seminário. Teu olhar está de pegadinha. Aí eu chego aqui. Meus irmãos, Deus me revelou nessa madrugada aquela palavra. Só que, de repente, tem alguém que já te ouviu na mesma plenária em que eu estou falando. Muito comum, né? Hoje em dia, com a internet, é muito comum. Aí a galera chega lá e fala assim, mas isso aí não é do Cláudio? Como é que você está falando que Deus te deu na madrugada? Por que alguns pregadores são tão preguiçosos para estudar a Bíblia, se é a Bíblia o instrumento pelo qual ele está ali exercendo o seu ministério? Vamos lá. Porque eles são preguiçosos, eu não posso te afirmar, porque cada um tem seu modo de viver, de pensar. Mas a facilidade, a comodidade traz isso pra gente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos familiares você conversa diariamente? Seu? 4. Eu quero o telefone deles. Você tem aí, sabe? Sei. De cabeça? De 2. 50%. Naturalmente a sua esposa. Talvez o outro que você conversa muito acerca de... Ou faz transferência do Pix dele, possivelmente. Não é isso? É. Então a modernidade trouxe nós, tirou isso. Eu tinha muita agenda na cabeça. Eu sabia o telefone de muita gente da minha família. Hoje não é necessário. E tem gente que acha porque está a toque de um dedo aqui as informações, não precisa buscar conhecimento. Essa é a resposta melhor que eu tenho para te dar para esse assunto. Agora, o relaxamento, o desleixo, desculpa, não relevo isso não. Foi esses dias, no domingo que passou agora, alguém me ligou. Mandou mensagem lá. Pastor, estou saindo para o culto aqui agora. Manda uma pérola aí para mim completar minha mensagem. Isso quando não pede o esboço. Aí quando... Eu não entendi teu esboço, não. Pô, isso aqui quer dizer o quê? Essa palavra aqui, Irmão... Não, você entende até quando a pessoa está numa inocência porque ele está estudando o texto. E outra coisa é o cara que
Tá Não quer cavando nada. mensagem em cima de você. Não quer nada, não quer estudar, ele quer o negócio pronto. Pastor Paulo, quando nós escrevemos algo, falamos, até pelo tom da nossa voz, a gente sabe se está seguro ou não no texto. E agora, pregador, vou te contar um segredo. O plenário sabe quando você está seguro ou não. Quando você fala e não tem segurança, a tua voz treme, tá bom? Acho que tem que saber disso. Entendeu? E tá feio já esse negócio de... Não, porque eu estudei, Deus me deu essa manhã um texto, tu pregou semana passada o mesmo texto em outro lugar. Desculpa aí. Entendeu? É por aí. Eu acho que tem que ser falado essas coisas. Esse cara tem 4 sermões só. Quando tem 4? Tenha um, mas seja sincero, é o mesmo, gente. Mas Deus pode falar de forma diferente hoje. Ou eu posso ter uma inspiração maior. Seja sincero. Aí entra. Como é que é o trabalho para você compilar uma obra? Aí eu pergunto para você, qual é a proposta do livro? A proposta do livro veio de uma indignação de pessoas que rejeitam a verdade. Estou sendo bem sincero aqui, estou me expondo até. Quando você se propõe a fazer alguma coisa, e às vezes até voluntariamente para alguém, essa pessoa rejeita isso, em detrimento, né, ao teu trabalho, escolhe fábulas, escolhe aquele startup, sabe? Uhum. Não, vem aqui que eu tenho a facilidade para você. Entendeu? Aí eu começo a ficar preocupado com uma geração que acha que você vale um Jesus. Tá gostando, né? Uma geração que acha que tem que apagar a luz. Olha só, gente, igrejas pretas. Vou bater logo de claro. Não tenho nada contra o fundo da igreja, porque melhora aqui. O fundo mais escuro melhora a imagem, tudo isso. Essa é a desculpa que eles dão. Mas eu quero conhecer e olhar no olho das ovelhas que eu estou discipulando. Até porque não tem outra forma de eu conhecê-los. E se não houver comunhão, não tem como o Senhor ordenar a bênção. É o que diz, se andares na luz, tiveres comunhão uns com os outros. Como é que eu vou ter comunhão com alguém que eu só vejo ao domingo de luz apagada? Ponto. Igreja é igreja. Quando vê. Boate é boate. Igreja é igreja, boate é boate. Ponto. Esse é o primeiro ponto quanto a isso. Aí o hedonismo, que eu falei muito, tá? Se eu tenho que me preocupar com o teu prazer ao ouvir no culto, algo está errado e é comigo. Eu tenho que me preocupar com a palavra a ser pregada e ela promover o que lhe apraz. Ponto. Fora isso também é hedonismo, é culto ao prazer. Então a proposta do livro é essa, trazer as pessoas para a realidade do evangelho. Eu não preciso pregar um novo evangelho, porque Paulo diz que se descer um anjo do céu, entendeu? Até mesmo eu pregar outro evangelho que não este seja anátema, maldito, maldição. Isso é um cuidado que devemos ter. Você acredita que talvez seja por isso que você tem que escrever aqui sobre manifestações espirituais? Está faltando manifestação do Espírito Santo nos nossos dias por conta dessa afastamento da entrega do culto a Deus? Vamos lá. Se eu falar que falta a manifestação do Espírito, eu vou tirar um dos atributos de Deus. Ele está presente. Não que ele não faça, é porque às vezes as pessoas Nós não nos permitimos ser tratados. Há 15 anos atrás, 10 anos atrás, como se hoje Deus não estivesse fazendo. Aí a gente vai entrar novamente em cosmovisão, porque há 15, 20 anos atrás, a prioridade do culto era a entrega. Sim. Hoje é o receba. Entendeu? Você entrega o rio metal. Uhum. Mas a tônica do culto é o receba. Porque você quer ter prazer, você quer agradar, você quer ter o melhor culto. Não, não, não. O culto não é para você, não é para mim, é para ele. Isso tem que ser bem destacado aqui. E quando eu falo, se a presença não esteve, como assim? Eu vou no local cultuar aquilo que não está presente? Não. Agora, de quem tem sido a primazia nos cultos? É de Deus? Olha os hinos que você vai saber. Meu filho, é o filho, é Deus. E eu. É isso, Senhor, é o eterno. Você não vê mais. Raro. Manifestações espirituais. Vamos lá, tu falou, não falta manifestação, não falta inspiração, não falta o Espírito Santo. O que está faltando hoje é discernimento de espírito. E é um dos dons do Espírito. Porque já não se busca mais isso. Entendeu? A gente não sabe se é total, se é parcial, se é periférico. A gente não sabe mais como se manifesta. Entendeu? Nós pegamos e... Como é que eu vou dizer? Por osmose, o que algumas igrejas neopentecostais fazem, expor figuras humanas, possivelmente possuídas ou com esquizofrenia, sou bem claro em falar isso aqui, tenho cuidado, mas não tem outro nome para aquilo, entendeu? Expondo. Porque, por exemplo, se minha mãe, saudosa mamãe, vai numa igreja daquela e manifesta, eu não queria ver a figura da minha mãe exposta, só queria. Não. Não tem necessidade disso. Ok? É um momento que eu acho que não tem necessidade. E isso é feito como propaganda de libertação. Ei, primeira coisa, discernimento de espíritos permite aí a pessoa exatamente que está possessa e sem show, sem alarde fazer. E se acaso houver, tem métodos de levar a pessoa para um local e resolver isso sem que exponha a figura
da pessoa. Ah, o senhor é contra, o diabo tem que sair mesmo. Tem que sair mesmo, não sou a favor de ninguém endemoniado na minha casa nem na igreja. Só que se Deus me deu um poder, entendeu? Ou nos otorgou o poder de expulsar, para que eu vou ficar fazendo propaganda daquilo? Agora vira cambalhota. Rola para lá, rola para cá, pega o dinheiro na mão aqui, olha só como é que é o dinheiro. O que tu vai fazer? Vai matar? Que isso, gente? Ah, eu vou falar de novo, pronto. Vai lá. Estava eu numa cruzada no Turano, carregando cadeira o dia inteiro. Quando chega às 5 horas da tarde, vem um montão de ex, porque eu trocava com aquele, eu dava tiro para lá, eu dava aquilo para cá. Chegou a minha vez, eu falei, eu também sou ex. Eu sou escolhido de Deus para carregar a cadeira, para promover esse evento, para evangelizar, para você chegar e estragar tudo. Não entendi. Propaganda aqui de facção, propaganda de quê? Que Jesus esteja exaltado nessa hora. Pronto. As almas vieram e aceitaram a Cristo. Fui eu, não. É a verdade, o evangelho precisa ser pregado, não as mesmas elas. Ah, mas o meu testemunho. Amém, irmão. Se edificar alguém, dê seu testemunho. Mas não em detrimento de outros que estão ali querendo fazer a obra de Deus. Verdade. Entendeu? E, pastor Cláudio, o senhor escreve aqui no capítulo 5, a pergunta agora é, por que crianças ficam possessas? Ah, por causa da ideia de que isso vem do catolicismo romano, né? De que até 7 anos elas são inocentes, não é isso? Isso. O senhor tem sobrinhas pequenas? Hoje não mais. Já teve, não já? Tem sobrinha neta. Sobrinha neta. Quando elas metiam a mão em alguma coisa, você gritava, o que ela fazia com a mãozinha? Escondido. Isso é inocência? Alguém que sabe ocultar o mal está inocente? Não. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todo homem, quer idoso, quer novo, quer velho, quer neném, é uma criatura caída. A perspectiva, é isso que a gente avisa. A Bíblia é tão interessante, a teologia é tão maravilhosa, que as pessoas rejeitam por não querer ter trabalho, né? Perspectiva para a igreja hoje, para a nossa visão. Criação, Deus criou a todos. Sim. Queda, todos caíram em Adão. Não é isso? Redenção, todos quantos creram, deu o direito de ser chamado. Agora vem a consumação. Aguarde. Está aguardado para o inferno e seus demônios e aqueles que quiserem seguir. Que as pessoas têm um certo preconceito e, na verdade, até o próprio Salomão diz que as crianças terão de prestar contas. Sim. Diante de Deus. Entendeu? Ah, então Deus promoveu o local. Deus promoveu aquilo tudo, matar crianças, sim. Sim e não. O problema é que a maldade já estava instaurada. E o que é gerado dali por diante? Entendeu? A concepção do Cristo cara legal, e aí a dona BM ela falou, né? Que Cristo é um cara legal, entendeu? Ele é um cara legal para quem, cara pálida? A base do trono de Deus ainda é juízo e justiça. Vale se lembrar. A ira foi aplacada, não exterminada. É como se ele estivesse segurando, ó. Uma hora vai vir. E como você consegue identificar uma criança que, de repente, está com problemas de espiritualidade, mas a gente não consegue, como adulto, ou pai, ou tio, o pastor até mesmo. Você quer dar spoiler? Dá spoiler, porque, então, tipo assim... A melhor maneira de você identificar, certamente, é pelo discernimento de espírito. Isso é dom. Ponto. Sim. Aí não deixa dúvida. Tá? Mas por observação, criança que tem mudança de comportamento brusco e geralmente é dominadora do ambiente. Sabe? Tem uma coisa que essa criança faz chantagem e tem aquela que é dominadora. Ela mexe no teu emocional com QI muito elevado para tal. Essa criança tem que ser observada. O isolamento excessivo, essa criança deve ser observada. E que nós prestamos atenção, cuidado quando você elogia o comportamento de uma criança muito inteligente. Papai, incentive, tenha isso como algo realmente extraordinário, porém tem inteligência e astúcia. Há de se ter cuidado. Tem crianças que manipulam o ambiente. E quando ela tem um amiguinho imaginário? Aí está aí no livro, isso vai ter legal. Note, o ato de ser criativo, de criar personagens dentro dos seus brinquedos, dar nome, isso é saudável. Não vamos ficar louco aqui procurando tudo, não. Agora, geralmente o amigo imaginário ele não tem continuidade. Ou se tem continuidade, por exemplo, digamos que isso aqui é um boneco, né? Eu dei o nome desse boneco aqui de Pastor Paulo. Pastor Paulo fica aqui, Pastor Paulo fica ali. Entendeu? Eu estou dando nome a esse objeto. E eu não fico assim. Sai daí, Pastor Paulo. Pastor Paulo, cadê você? Não vem hoje? Onde você está? Tá. É verdade. Começa a cochilar e falar baixo, olhando para determinados locais com o olhar perdido, mas sabendo, direcionando, e tem o tempo de fala, de resposta. Não conseguindo dormir.
Sim, a insônia, a inquietação. E detalhe, geralmente o amigo imaginário ele manipula para a desobediência ou para que a pessoa fique presa nos seus medos e vícios, porque ele tem um domínio sobre aquela criança, tá bom? E quando ele começa a não querer ser revelado, vai acontecer de você pegar essa criança conversando e ter uma intimidade muito grande e alterar suas emoções. Ela vai começar a conversar e ter diálogo. Quando você dá o nome, vai aqui, faz isso, você está manipulando o boneco. Você já teve o teu falco? Teve, não teve? Tive. Vai lá, faz isso, faz aquilo, né? Agora você vai atacar o inimigo, tal. Tem isso. Essa não, tem relacionamento, diferente. Fala, e aí? Falou com quem? Nada não, entendeu? Por aí, muito por aí. E nós temos que ter cuidado com esses neo também, os exorcistas, que eles atrelam tudo que é amigo imaginário como demônio. Não, cara. Eu já brinquei, o meu Falcon, eu era pobre, eu raspei a barba dele para ser o Sam. Entendeu? Pô, fiz isso. O Playmobil lá, eu trocava as cabecinhas dele para mudar o nome dele também, porque era outro personagem. Isso é criatividade, cara. Você não vai tolir também a imaginação da criança. Tá ok? Agora, quando tem um relacionamento, a manipulações, a comportamentos estranhos, isso leva... Vamos parar, rasgar um pouquinho o véu da hipocrisia. Tem crianças que se masturbam em prol de amigos imaginários, tá bom? Porque há uma compensação nisso. Tá? A endorfina liberada, os prazeres liberados ali na lascívia da criança, na sensualidade exacerbada, pode ter sido estimulada por um amigo imaginário. E cuidado quando for repreender, você não sabe o domínio que esse espírito tem sobre essa criança. Você mora em apartamento, cuidado. Observe, peça direção, peça discernimento de espírito. Quer trabalhar com libertação? Busca discernimento de espírito. Para de tentar adivinhar as coisas. Gente, aí a coisa fica muito mais é séria, complicada e séria, porque tem coisas que parecem nocivas. Tem coisas que parecem que não tem nada a ver. E se você for avaliar, e se você não estiver em oração, você não pode fazer só pelo ato da sua carne, da sua força. Isso aí. Essa é a herança do Senhor para o seu lar. Essa é a premiação, a coroação do casal, são os filhos. E eu não consigo entender como alguns pais, sabe, pastor Cláudio, conseguem deixar tão à solta algumas coisas que... Ao toque de um dedo, tu dá um mudo na mão de uma criança. Parece assim, tipo assim, ele já chega na igreja, solta a criança. Ele quer colocar numa escola que seja de 7 da manhã até as 5 da tarde, para não ter trabalho com a criança. Aí quem educa é a tia. A visão de mundo daquela criança é da tia, não é sua, pai, não é sua mãe. Entendeu? Aí qual o conselho que você deixa para os pais? Você que é pai de uma multidão lá. Multidão, né? Cara, nós estamos vivendo, né, na sociedade um hiato de gerações. Tá? A nossa geração não conversa com a anterior. Para ter uma ideia, eu tenho quase 10 anos de diferença para o senhor. Eu sou mais ou menos 10 anos mais velho que o senhor. E nós conseguimos concatenar ideias. Tenta conversar com um jovem hoje de 20 anos. Ou de 30 anos. Que é quase a sua diferença. São raros. Você não vai conseguir. Porque eles conseguiram mudar, desconstruir, primeira coisa, a família. Então, como você recebeu dos seus pais, os valores que recebeu, tenta... Isso me emociona porque... Quando um pai preserva uma filha ou um filho, ele não quer casar com ela. Ele quer que ela tenha um lar saudável. E às vezes o lar saudável é aquilo que a gente não está gerando para os nossos filhos. E quando você dá todo carinho, todo afeto, dá errado. Não, não é só carinho e afeto. A repreensão é necessária. Eu digo lá em casa uma coisa. Seria eu um pai melhor do que Deus? Não tem como, né? Não tem como. O que ele fez com o filho desobediente dele? Para fora do meu jardim. Teu lar é um jardim. Para ficar no teu jardim tem regras. Ah, mas a lei veio só em Moisés. Não, havia uma lei lá, não só moral. Não toque naquilo ali. Ele tocou. Tem muita gente tocando no que não é para tocar. Tem muita gente desconstruindo o que Deus construiu. A conta vai chegar. E já está chegando para essa sociedade, para essa geração. A voz fica embargada, é difícil, meu amigo, porque eu vejo famílias sendo destruídas por princípios quebrados. O conselho que eu dou para pai e para mãe, esteja presente. Seja também um amigo do seu filho, não sendo amiguinho, coleguinha, tá?
seja um amigo que pode falar assim, ó, tu tá errado. Eu não vou compactuar com o teu erro. Talvez seja essa a questão de algumas casas, alguns pais transferirem a responsabilidade também para a igreja, porque quando a conta chega e alguma coisa dá errado, eles falam assim, a culpa foi da igreja. Não, o pastor que não aconselhou, o pastor que não foi visitar, o pastor da juventude não acompanhou meu filho. Eu falei, ué, né? Vamos lá. Filho é meu ou é seu? Primeiro ponto é... A igreja tem culpa, sim. Tá? A igreja tem culpa porque nós abandonamos o ensino. Há tempo atrás, as pessoas eram alfabetizadas com a Bíblia, aprendia-se nas classes também, não só a alfabetização, como a maneira de enxergar o mundo. Eu estou muito apegado a isso porque eu só consegui compreender quando eu vi princípios sendo quebrados. Como assim? Eu mandar um abraço para o pastor Júlio, fui chamado para a gente auxiliar a juventude lá, não ficar à frente, auxiliar. Como conselheiro, eu vi o que eles têm para dizer. E a principal queixa é, a gente não pode falar com os pais, com os adultos, digamos assim, né, que como se eles não fossem, aquilo que a gente pensa, o anseio da nossa alma. Porque as universidades e as escolas enchiam a mente deles com tudo quanto é libertinagem. Então eles têm sede de uma liberdade que eles não sabem o que é liberdade. Na verdade, pegaram a mente, ao invés de abrir, entraram na mente deles com novos conceitos, com novas visões de mundo. E essa visão de mundo vai contra a família, porque quando eu desconstruo, o senhor citou o feminismo e outros ismos, né? Como é que eu posso ser feliz ou ser pleno se eu for contra o meu Criador? Isso é uma verdade que nós temos como cristão. Como é que eu posso incentivar uma menina a não casar? Viver em pecado? Ou abstinência total? Entende como é que são? E começo a colocar coisas como relativismo. Quando eu estava falando sobre religiões comparadas, eu tenho uma máxima que eu digo, toda religião faz sentido. Isso é sério, eu vou repetir. Toda religião faz sentido. O problema é o teu posicionamento diante da sua fé. Tá? Só um instantinho. Me perguntaram, então o senhor não acredita? Isso numa sala de aula, onde crentes, filhos de crentes, já há bastante tempo, já discipulados, perguntaram, então o senhor não acredita em nenhum momento em reencarnação? Entra nos aparatos judaicos. Sim. Aí eu expliquei o seguinte para ele, vamos lá. Olha só, o que você faria se achasse o corpo de Cristo agora? Ele não sabia o impacto disso. Eu falei, você está entendendo como é que está a tua fé? Como a gente está pobre e anêmico de Bíblia, subnutrido de Bíblia? Nós aprendemos jargões, não aprendemos fundamentos, não aprendemos preceitos nem princípios. Vamos lá. Se achar o corpo, logo a ressurreição não é real. Se teu Cristo não venceu a morte, logo ele não é Deus, logo ele não é verdade, logo ele é só mais um. Então não há base na nossa fé para aceitar tal coisa. Isso não é pregado. Você já ouviu falar isso? Está vendo falar isso em público? Você não vê. Então precisamos ouvir o que diz o Calvário. Quem é esse Jesus? As pessoas querem o Cristo legal que aceita tudo. Mas o Cristo que foi vilipendiado, vituperado, foi ali, entendeu? Dilacerado pelos nossos pecados, tem princípios. Chega para Tomé e diz, toca aqui, ó. Exatamente. Não está acreditando, não? Me chamaram perante um rapaz militante de LGBTQIA+, e ele, como é que pode Deus não me amar? Eu falei, quem disse que ele não te ama? Ah, vocês não me aceitam, mas quem disse que eu tenho que te aceitar também? Tá entendendo? Eu não tenho que te aceitar. Eu só não vou dar palco para você. Ah, então lá, não posso ir na tua igreja? Eu falei, pode. Ah, então eu vou querer falar. Eu falei, não, você não vai ter oportunidade. Entendeu? E se você acha que você é melhor, faz o seguinte, quando tiver na parada gay, me dá 40 minutos com total segurança para eu falar de Jesus para vocês. Ah, você não vai querer? Eu falei, se nem lá, que tá todo mundo pelado, pode, quanto mais na igreja. Mas Cristo não falou isso? Eu falei, não, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Nega a tua vontade, cara. Ah, mas eu nasci. Não, se você é outra questão. Entendeu? Se você mostrar um cromossomo gay, a gente vai conversar. XY tem o que? Eu tenho Z? Eu não sei. Então eu não vou nem entrar nesse mérito para não militar contra ninguém aqui, tá? Já basta essas coisas para lá. Só entenda o seguinte, Cristo não te exclui, Cristo não te inclui, Ele te acolhe. Isso aí eu gosto muito de falar sobre isso. Rapaz, essa referência aí nós aprendemos Pastor Rhodes. Pastor Rhodes. Um abraço, meu amigo. Quando eu falei sobre a questão da inclusão, né? Jesus recebendo pecadores e publicanos no seu hall de ensino, e os
fariseus irados. Ele está comendo com pecadores e tal. A falsa religiosidade, né, faz com que a gente aponte o erro do outro, tente achar erro no outro, quando na verdade nós também estamos cheios de defeitos. Mas, gente, eu estou aqui com o pastor Cláudio. Hoje, lançamento do livro, parte 2. Ouve o Calvário? Então, ouve o Calvário. Uma mensagem que vai falar sobre qual é o comportamento a partir de Cristo e o que ele promove em você. A mensagem que está de pé e viva. E eu estou aqui com o meu amigo, pastor Cláudio, que me cedeu esse tempo de poder fazer 2 partes, hoje, totalmente diferente do que eu faço aqui. Hoje, em dois tempos, a gente falar sobre estes assuntos que parecem polêmicos, mas que na verdade não são. Deveriam ser em pautas constantes nas nossas conversas, nos nossos ensinos, nos nossos debates, em mesas de conferências, né? Para a gente conversar, para a gente chegar a um denominador comum. E louva a Deus pela sua vida, pastor Cláudio. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, compartilhar com a gente essa obra. E eu faço a minha oração todos os dias que essa obra alcance muitos outros lugares. O Diego de Irupi, Diego, já vou separar o seu aqui, lá do Espírito Santo. O outro amigo também que pediu, já vou ficar aqui comigo. Depois vocês fazem o pix com o pastor Cláudio, vocês pegam na minha mão quando eu for aí. Mas, a minha oração é essa, que outros mais reconheçam a mensagem da cruz. E que ouçam o Calvário. Eu tenho só quando eu vou falar dessa situação, respondendo mais uma vez a sua pergunta sobre os nossos púlpitos, já parou para pensar por que a plumagem do Flamengo é rosa? Não. É pelo que ele come. Quer saber o que tua ovelha está vivenciando, qual é a cor dela? Com licença. Prepara um alimento sólido. A roupagem não muda de fora para dentro, é de dentro para fora. De que estamos alimentando as nossas ovelhas? E com o quê? Essa é a questão. Então ouve o Calvário. Essa é a mensagem na boca dos pregadores, dos pastores. Essa é a mensagem central dos nossos púlpitos. Porque do Calvário nós temos acesso ao céu. É o Calvário que nos fez herdeiros junto com Cristo, irmãos de Jesus. É a partir do Calvário que nós temos direito aos céus pela porta. É ali que a cédula da condenação é rasgada. Isso é fantástico. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final de mais um bate-papo. Pastor Cláudio, deixa a sua consideração final. Antes de ser polêmico, eu quero ser bíblico. Antes de ser bíblico, eu quero ter verdade para você. Deus, ele não vai mudar o teu caráter, ele vai moldar a tua personalidade. Você vai com ela para o resto da sua vida. Mas que você possa passar pelo filtro da palavra, porque a fé vem pelo ouvir. E não é ouvir a palavra, é ouvir pela, através. Deixa filtrar pela palavra o ideal que você tem para a sua vida. Então, ouve o Calvário. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia uma vez mais. Por esse nosso encontro, por esse nosso bate-papo, pela tua palavra que arde nos nossos corações, que a cada dia cresça em nós o temor, o amor pelas Sagradas Escrituras. Gratidão ao Senhor pela tua palavra que nos tem alcançado, pela alegria da salvação, pela alegria de ter o teu Espírito, de sermos a propriedade do Senhor. Temos dificuldades, temos tempestades, temos problemas a resolver e sabemos que a vida não é fácil para ninguém, nem mima ninguém. Mas temos o Senhor à nossa frente, por isso temos esperança no nosso coração. Temos o Senhor na nossa vida e por isso cremos no amanhã. Cremos porque o Senhor já está lá. Enquanto o mundo acredita que amanhã não haverá perspectiva, amanhã não haverá um futuro melhor, nós cremos num futuro melhor porque o Senhor já está lá. Aleluia! Louvado seja o teu nome. Obrigado pelas famílias que estão reunidas nos assistindo. Obrigado, Senhor, pela vida do teu filho, que luta pelo bem-estar da sua casa. Dá graça ao teu servo. Dá, Senhor, a virtude do teu Espírito ao teu servo, para que o teu servo continue firme. Não deixa ele nem muito menos confundido, nem envergonhado. Mas que antes o Senhor o guarde e que ele atravesse todas as circunstâncias
glorificando o teu nome. Esta é a nossa oração. Faz-te, Senhor, conhecido no nosso meio, em especial na nossa casa, sendo o Senhor da nossa existência. Obrigado por tudo. Obrigado pelo sacrifício da cruz. Obrigado pela alegria de te servir. Nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Houve Calvário? Então, houve o Calvário. Vamos à bênção? Yevareha Adonai veish mereha, Yaer Adonai panaveleha viruneha, Issa Adonai panaveleha veiasem leha shalom. Ou seja, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti eleve o seu rosto e ponha em ti a sua paz. Esse foi mais um Falando de Bíblia.